Muito obrigada, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, companheiros e companheiras. Senhor presidente, o senador Sérgio Souza, a quem eu quero... Acrescente o tempo da oradora, senhor presidente. Desculpe, senadora. A quem eu quero aqui dessa tribuna homenagear e destacar a sua dedicação, a sua devoção à luta pela criação dos tribunais regionais federais no Brasil, ocupou a tribuna alguns instantes para falar da matéria. E entre as justificativas apresentadas, todas elas corretas, justas, para a criação desses novos tribunais regionais federais, o senador Sérgio Souza utilizou o exemplo de uma senhora paraplégica que vem lá do meu estado do Amazonas, a Brasília, para apresentar sua defesa em processo que aqui tramita, senador Sérgio Souza. E, de fato, infelizmente, é essa a nossa realidade. Nós, o estado do Amazonas, assim como todos os estados da região norte, compõem o TRF da primeira região, cuja sede fica aqui em Brasília. E nós não estamos falando apenas em vários estados, nós estamos falando em estados cujas capitais ficam distantes quase 3 horas, eu cito o exemplo de Manaus, da sede do Tribunal Regional Federal, primeira região, que é aqui em Brasília. Imaginem as senhoras e os senhores, os processos todos que chegam em nível recursal da Justiça Federal, todos eles são analisados, julgados aqui em Brasília. Não é o Pará ter que ir defender o seu processo no Amazonas, nem o Acre ter que defender o seu processo no Pará, não. São todos esses estados que têm que se deslocar para vir e defender o processo aqui nessa casa, aqui nessa cidade capital federal. Nós lutamos pela criação de pelo desmembramento e criação de novos tribunais regionais federais há muito tempo. Recentemente, a Câmara dos Deputados votou, depois da matéria ter passado já pelo plenário do Senado, votou em segundo turno, o projeto de emenda constitucional que cria novos 4 tribunais regionais federais. E isso gerou uma polêmica forte, principalmente no mundo do Poder Judiciário. Ministro presidente do Supremo Tribunal Federal manifestando-se contrário à aprovação da matéria e tendo, inclusive, um problema grave em relação aos representantes dos magistrados, das magistradas brasileiras, todas as entidades que representam os juízes do Brasil. Chegando ao ponto de, numa determinada reunião, e isso foi publicizado fartamente pela imprensa nacional, do presidente do Supremo Tribunal Federal ter dito que os magistrados brasileiros, através das suas entidades, a ANAMATRA, a AJUF, enfim, todas as entidades terem agido na calada da noite junto aos parlamentares pela aprovação da matéria. E não foi isso que aconteceu em momento nenhum, senhor presidente. Eu posso citar aqui o exemplo do estado do Amazonas. Lá, todos nós aprovamos o desmembramento do TRF da primeira região com a criação de outros tribunais. Todos. Quando eu falo todos, eu me refiro à magistratura que lá está, me refiro aos advogados, me refiro aos parlamentares estaduais, municipais, à bancada federal, ao governador do estado do Amazonas, todos apoiamos a criação de um TRF para a nossa região. Porque mais do que ninguém vivemos na pele a dificuldade imposta pelas grandes distâncias de termos que nos deslocar para cá, Brasília, na defesa e na representação dos processos que envolvem o meu estado do Amazonas e os estados vizinhos. Então, esse projeto, senhor presidente, vem sendo debatido há muito tempo. E eu quero aqui falar da importância e da necessidade de novos tribunais regionais federais a partir daqueles que se dizem contrários, presidente Aníbal, a partir daqueles. Eu li pela imprensa uma reunião ou uma proposta de quem é contra a matéria, sugerindo que se descentralize, que seja descentralizada as atividades, por exemplo, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região,
que se criem turmas e que essas turmas se instalem em outras cidades brasileiras, nos estados onde o TRF tem jurisdição. Ora, se eles mesmos, que são contra a criação de novos tribunais regionais federais, propõem a criação de grupos e a descentralização do TRF1, por exemplo, é porque eles sabem da necessidade premente, urgente, de se desmembrar, senhor presidente. E quando eu apresentei essa proposta de emenda constitucional, é porque eu me espelhei em outras propostas apresentadas também por senadores, porque apoio muito a proposta que já está votada e nós precisamos sancionar a proposta que está votada, criando 4 novos tribunais. Mas se dizem que é muito 4 novos tribunais, a sua criação de uma vez, então vamos aprovar as propostas individuais, aquelas que criam desmembramento, como é o caso que eu proponho, desmembrar, que é a matéria que nós estamos debatendo neste momento, do TRF1 e criar um novo TRF que envolvam os estados do Amazonas, de Roraima, de Rondônia, do Acre, Pará e do Pará. E que essa sede desse tribunal seja na cidade de Manaus. De Pará, do Pará não, pego apenas a Amazônia Ocidental e há uma outra proposta que envolve Pará. E que essa sede seja na cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas. Dizem os contrários à matéria que essa proposta, sendo aprovada, trará despesas para o poder público. E eu pergunto, será que a despesa maior não acontece hoje? Onde advogados, onde as partes têm que se deslocar dos seus estados de origem, mais de 1.000 quilômetros para se fazerem representar? Será que isso não é despesa para o país também? É claro que é, senhor presidente. Então o Brasil tem que se entender como tal. Nós não podemos achar que, tendo a sede de um tribunal regional federal em Brasília, está tudo muito bem, obrigada. Não. Nós estamos colocando toda uma região, que é a região norte, para ser representada aqui na região centro-oeste, uma região que representa em torno de 50% do território brasileiro e, portanto, não pode continuar a ser obrigada a se deslocar até aqui para fazer-se representar. Por isso, senhor presidente, é que eu não tenho dúvida nenhuma que, pela justeza da matéria, nós temos o apoiamento da maioria dos senadores e das senadoras que compõem essa casa, assim como dos senhores deputados e deputadas. É necessário, é urgente a criação desses novos tribunais regionais federais. Eu falo muito da necessidade de um tribunal regional federal para a região norte, porque o norte não tem um tribunal regional federal sequer. Isso não é mais admissível. Nós não podemos, num país com as dimensões que tem o nosso Brasil, admitir que essa realidade perdure, de ter uma região da extensão que é a região norte do Brasil, sem que essa região tenha sequer um Tribunal Regional Federal. É por isso que eu sustento a importância da aprovação dessa matéria. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, senadora Vanessa Graziotin.